Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje vou contar essa história que é minha e me faz arrepender até o momento de mexer com coisas que não deveria. Não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz, mas se quiser é por sua conta e risco. Vou chamá-la de O Moço Ruivo. Bom, desde criança, por volta dos 5 anos de idade, eu tenho sonhos recorrentes em que me vejo num carro conversível verde-oliva, correndo muito rápido. Olho para as minhas mãos e elas são masculinas. Sou mulher, pelo menos nessa vida. Estou com uma calça caque e uma camisa branca de manga curta e a mesma música está tocando no rádio. Hoje eu sei que a música é I Just Don't Know What to Do With Myself, da Dusty Springfield. Não sei o motivo, mas eu estou sempre chorando descontroladamente. O sonho sempre acaba quando o carro rompe uma pequena cerca e cai num abismo da estrada. É um ato deliberado, se é que vocês me entendem. Infelizmente. Bom, por volta dos 26 anos, então, resolvi que iria fazer uma regressão para tentar entender. Isso depois de ter tido o mesmo sonho mais de uma centena de vezes, sério. Aqui na minha cidade eu não encontrei nenhum terapeuta que fizesse esse trabalho, então resolvi que iria pegar um tutorial de regressão no YouTube. E sim, há vários, e eu não recomendo que vocês façam isso porque, dependendo do seu nível de concentração, as experiências são muito reais. Nesse, especificamente, alguém tinha que narrar os passos do que deveria ser feito para mim. Diferentemente dos vários outros tutoriais em que a própria pessoa do vídeo dá, as diretrizes. Eu nem sei mais se o vídeo está online, mas enfim. Pedi ao meu namorado para fazer as vezes de narrador, me deitei na rede e tentei me concentrar. Ao seguir esses passos, os quais eu não vou dizer, era preciso que eu me imaginasse abrindo uma porta. Quando abri essa porta, me vi num cais cercada de pessoas com roupas mais antigas, eu acredito que da década de 50 ou 60. A visão que eu tinha era de cima, não mais em primeira pessoa. Foi realmente incrível. Ao centro dessa visão, havia um homem ruivo de terno preto, chapéu e óculos redondos de lentes também pretas. Aquele homem era o homem dos sonhos. Ele estava com os papéis na mão, pareciam cartas, e eu conseguia sentir as batidas aceleradas do coração dele, não me perguntem como. Havia alguma coisa muito terrível naquelas cartas. Por fim, ele se encaminhou a um carro verde, que eu não sei se era exatamente o mesmo carro do meu sonho, e partiu. Minha visão foi seguindo. Ele, então, chegou em uma casa num subúrbio muito bonito. Bateu na porta. Um rapaz de cabelos pretos e roupa antiga, de marinheiro, atendeu. Quando viu o moço ruivo, o marinheiro caiu no chão, de joelhos, e começou a chorar muito. Nesse momento, meu corpo todo começou a tremer e eu senti como se houvesse fogo na rede onde eu estava. Não estava conseguindo voltar. Levantei gritando e o meu companheiro ficou extremamente preocupado. Passei aquela noite em claro, chorando, sem entender nada do que havia acontecido. A partir daí, coisas estranhas começaram a acontecer. Foi como se eu tivesse aberto uma porta, ou sei lá. O primeiro evento assustador veio com uma paralisia do sono, cerca de uma semana depois. Eu estava dormindo quando me percebi paralisada. E só quem já teve esse tipo de paralisia sabe o medo que dá. Pois bem, nessa paralisia comecei a ouvir um choro baixinho e no meu ângulo de visão vi uma sombra preta sentada no chão, perto da mesa do meu computador. Ele estava de costas para mim, segurando as pernas próximas ao peito. Sabem como é assim, segurando os joelhos. Bom, nesse momento os choros foram aumentando e ele começou a urrar. Parecia sentir dor. E nisso eu estava rezando para o meu namorado acordar, mas ele estava dormindo profundamente. De repente, a visão começou a derreter e a sombra, que se parecia com o rapaz, foi ficando pegajosa, parecendo petróleo.
Aquilo sujava todo o quarto. O ser foi se arrastando para debaixo da minha cama, uma cama box, portanto não caberia um humano ali debaixo. E eu senti um chute que reverberou pelo meu corpo. Nessa hora, eu acordei da paralisia gritando. Novamente, o namorado me aconchegou, mas não adiantou. Esse foi só o primeiro evento sobrenatural que sofri e que venho sofrendo então desde 2012. Parte 2. Vou continuar contando a história porque muitas pontas ficaram soltas e precisam ser aparadas. Na verdade, eu fico um pouco emotiva quando me lembro disso, mas preciso desabafar e vou dizer por quê. Um dos motivos de eu estar anônima é que o meu companheiro me segue nas minhas redes sociais e eu não gostaria que ele ficasse triste com essas revelações. Para começar, devo dizer que eu sou muito diferente do resto da minha família. Sempre fui a reclusa dos livros e das histórias. Amo ler e ouvir relatos e isso criou inclusive a minha profissão. Sem mais delongas, vamos à história. Vocês já sentiram que falta alguma coisa? Uma saudade imensa de alguém que talvez você nunca tenha conhecido? Escrevo com lágrimas nos olhos, pois esse sentimento me persegue desde que eu me entendo por gente e eu sei que eu vou morrer com ele. É isso que sinto quando penso nisso tudo. Devo explicar melhor como passou aquela semana até a visão em que tive paralisia do sono. Como disse, após voltar à sessão de regressão, meu corpo todo doía, era como se eu tivesse levado uma surra. Não consigo explicar para vocês, foi preciso que meu namorado me ajudasse a sair da rede. Já na cama, chorei descontroladamente. Eu sentia um nó tão forte na garganta que me doía fisicamente. Meu companheiro estava ficando realmente preocupado. Trouxe água, quis me levar ao hospital, mas eu só conseguia fazer negativas com a cabeça. Depois de mais ou menos meia hora, me acalmei a ponto de dizer que estava bem e os soluços se tornaram apenas lágrimas silenciosas. Um tempo se passou, já estava bem tarde da noite e eu fingi estar dormindo para não preocupá-lo, porque sei que ele não dormiria se eu continuasse daquela forma. Mas o sono não vinha. Eu só conseguia pensar no marinheiro que caía de joelhos aos pés do moço ruivo, impassível. Nossa, quanta saudade! Que vontade de abraçá-lo e nunca mais soltar, mesmo sem saber quem ele era. Já sentiram uma saudade que machuca, que te sufoca ao ponto de você não conseguir respirar? Pior é que eu sabia que não poderia aplacar a minha saudade. Pelo menos não nessa vida. Pensei em 1000 coisas. Eu havia sido o rapaz ruivo? Me lembro das sardas nas suas mãos segurando o volante, no sonho que tive várias vezes, e ainda tenho esporadicamente até hoje. Eu tentava organizar esses pensamentos, mas só vinham flashes confusos que eu não conseguia entender. Eu não sou espírita, mas conheço muitas coisas. Sei que a gente se esquece das vidas passadas por um motivo. Pode ser que nossos erros sejam tão intoleráveis que não conseguiríamos sobreviver a essa vida sem culpa, remorso e tristeza. Era isso que eu sentia, chorando naquela cama. Culpa. Eu sei que a gente fica triste quando sofre uma injustiça, mas eu garanto a vocês, quando a praticamos e tomamos consciência disso, é muito pior. Só preguei o olho quando amanheceu. Mesmo assim, sonhei. Não foi nada muito ordenado para variar, mas nesse sonho me vi novamente em primeira pessoa. Dançava lentamente com alguém apertado contra meu peito. Era o homem. Eu podia ver seus cabelos, mas não conseguia ver seu rosto. Estávamos sozinhos numa sala grande e o chão era de madeira porque tenho uma vívida lembrança auditiva dos passos rangendo no assoalho. A música que tocava no gramofone era, novamente, I Just Don't Know What to Do With Myself, da Dusty Springfield. A nossa música, pensei. Eu não sei explicar, mas consigo sentir o cheiro dele, de tão perto que estava de mim.
De repente, o sonho fica confuso e eu não me recordo de mais nada. Já que é tão recorrente, sinto que devo contar como soube que essa era a música. Como disse, ouço-a nos sonhos que tenho com o carro verde-oliva desde pequenininha. E não, esse tipo de música não era ouvida na minha casa. Impossível ter ouvido de outra forma. Bem, foi assim. Um dia, quando era adolescente, estava na casa de uma colega com um grupo de amigos, fazendo besteira, né? Adolescente, como vocês devem imaginar. De repente, no som, começou a tocar essa música, mas numa versão recente do The White Stripes. Não conhecia a banda e não gosto muito do estilo. Na hora que eu vi, eu sabia que era a música dos meus sonhos, mas não era daquele jeito. Era uma versão diferente. Meu corpo inteiro arrepiou numa sensação de déjà vu. Fui para casa correndo, pois eu precisava saber mais. Todo mundo achou muito estranho, mas eu sabia que era ela, era aquela música. Eu só não era daquela forma, né? Como eu disse, só não era cantada daquela forma. Imaginem o susto que eu senti quando descobri que sim, havia uma versão antiga da tal música do The White Stripes. Acho que foi a primeira vez que chorei sem saber o motivo. Novamente eu sentia saudade. Bom, para que o relato não fique gigantesco, eu vou parar por aqui, por enquanto. Logo, logo, vou lançar então o segundo vídeo com a continuação dessa história. E se você gostou, eu gostaria que você compartilhasse então com as pessoas que você conhece. É isso, obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenora e vocês estão no canal Os Diários Esquecidos. Nesse vídeo, vou continuar contando a minha trajetória após aquela regressão, pois vocês se interessaram em saber e isso me motivou a continuar escrevendo. Bem, depois daquela noite chorando e do sonho que tive com o marinheiro, vou chamá-lo assim, muita coisa foi esclarecida. Voltando à realidade, fiquei dias sem tirar aquelas imagens da minha cabeça. Eu sentia dor e remorso e nem sequer sabia exatamente o porquê, até que tive aquela visão em paralisia do sono que contei para vocês. Uns dias depois disso, comecei a me sentir acompanhada onde quer que fosse. Se fosse tomar banho, se fosse escovar os dentes, quando ia trabalhar, quando voltava para casa. Simplesmente não conseguia me concentrar e aquela visão horrível também não me saía da cabeça. Comecei a ter insônia, pois o medo de dormir e de ter outra paralisia era grande. E olha que eu já estava meio que acostumada, pois sempre tive paralisias do sono dos mais variados tipos. Outro dia posso contar tudo para vocês. Pois bem, cerca de 3 semanas depois, quando já estava me esquecendo da aparição, acabei dormindo pesado após um dia cheio no trabalho. Sempre dormi na beirada da cama, pois não gosto de sentir a parede fria perto de mim. Nessa noite em questão não foi diferente. Comecei a dormir até que, em certo ponto, tive novamente a maldita paralisia. Dizem que se você tentar mexer os dedos dos pés, o seu corpo vai voltando aos poucos, mas não é tão simples assim. Quem já teve paralisia do sono sabe que você consegue ouvir, ver e sentir tudo à sua volta. Eu podia escutar meu namorado tossindo na sala e tudo que eu queria era que ele viesse me acordar, mas não aconteceu. De repente, em meio a esse desespero, senti o colchão afundando lentamente perto dos meus pés. Alguém havia se sentado ali. Me arrepio em pensar, mas esse alguém vestia roupas azuis de marinheiro. Ele não me disse nada. Estava com as 2 mãos no rosto, apesar de estar voltado para mim. Ele, entre aspas, me encarava, mas não me deixava vê-lo. Eu não sei como explicar, mas senti as lágrimas dele molhando meus pés. Eu tentei então falar, mas quando se está paralisado, a voz não sai. É bem sufocante. Isso é arrepiante, mas senti o cheiro dele. Aquele cheiro que me fazia sentir, então, em casa. É a única forma que sei explicar. O medo foi passando, mas meu corpo novamente começou a doer. Foi quando ele levantou-se
e esmurrou o canto do colchão com tanta força que eu acordei. Não tive tempo de sentir mais medo, apesar de acordar sufocada. O esforço que fiz para respirar foi tão alto que assustei o meu namorado na sala. Eu já estava farta de ficar procurando. Então, respondi às suas insistentes perguntas dizendo que estava bem. Comecei a ordenar melhor os meus pensamentos e peguei meu diário para tentar formular uma teoria. Passei mais de uma noite em claro escrevendo, como já fiz tantas vezes. Cheguei, então, a essas conclusões. 1. Eu provavelmente havia sido em outra vida o homem ruivo. O marinheiro era o homem que eu amava. Que outra explicação eu teria para dançar tendo ele em meus braços? 2. Naquele dia da regressão, eu devo ter tido uma lembrança de algum momento anterior ao sonho com o carro verde-oliva. Sei disso porque as mãos do motorista, no meu sonho, já são um pouco envelhecidas. 3. O marinheiro era jovem. O ruivo viveu muito mais tempo que ele, teve a chance de envelhecer. 4. Eu devo ter chamado o marinheiro para perto de mim depois daquela besteira de regressão. Ele aparentemente estava cheio de mágoas e rancor e eu, cheia de culpa, ainda sem saber bem o motivo. Fico arrepiada em reler esses diários porque me lembra de um momento muito difícil de minha vida. Naquela noite, tive a certeza de que se quisesse respostas, precisaria tentar fazer a regressão novamente. E foi o que eu fiz. Parte 4. Deitei-me na rede e ele começou. Como disse, eu tenho uma facilidade incrível para me concentrar e acho que isso vem dos anos de meditação, o que ajuda bastante. Novamente, fiz tudo o que foi pedido até a tal porta. Havia passado só um mês da primeira regressão, mas eu estava aflita para saber o que tinha acontecido com o moço ruivo e com o marinheiro. Entrei em transe profundo quando abri a tal porta. Agora, não era mais um cais. Eu estava vendo o moço ruivo em uma sala cheia de papéis e mapas. Ele estava sem os óculos e pude ver que possuía um olhar bem triste. Em suas mãos, vi que tinham várias cartas vindas da mesma pessoa, pois a letra era a mesma. Senti que ele estava segurando o choro, pois tirou um lenço branco do bolso esquerdo de seu paletó e colocou-o no rosto. A outra mão estava com o punho cerrado tão forte que estava prendendo a circulação do sangue. Dessa vez, reparei melhor em sua mão direita. Havia ali um objeto que eu constantemente via nos meus sonhos com o carro verde-oliva. Era uma aliança de noivado. Ele estava noivo, isso eu sabia, mas certamente não era do marinheiro. Por fim, ele pegou um lápis e começou a escrever. Eu não conseguia ler, mas as palavras apareceram na minha cabeça como se eu mesma estivesse escrevendo. Foram as seguintes: não podemos, não posso, preciso ter uma vida digna. Senhor, perdoe a minha covardia. Ele não escreveu em português. Não sei qual era a língua, só sei que entendia tudo. Enquanto eu estava assimilando isso, ele pegou o papel e rasgou-o, jogando no lixo. Amontoou todas as cartas, cheirou-as, colocou-as junto ao peito e esmurrou a escrivaninha. Num impulso, recolheu todas e saiu de casa. Vi então, novamente, a cena do cais. Revivi tudo, exatamente do mesmo jeito. E doeu. Do mesmo jeito. A única diferença dessa para a outra regressão é que eu podia ouvir o que o marinheiro dizia. Ele pedia, suplicante, que eu não o abandonasse. Sua voz era um lamento. Ele havia deixado tudo para trás pelo moço ruivo. Explicava que havia pedido dispensa do serviço militar para estar com ele e que sua vida estava então acabada. O moço ruivo não amoleceu seu coração. Quando devolveu as cartas ao marinheiro, as pegou e caiu de joelhos. Não para implorar como pensei da primeira vez, mas porque lhe faltaram forças nas pernas. O ruivo virou as costas para que não fosse visto chorando e foi embora. O marinheiro ficou no chão, desolado,
enquanto grossas lágrimas caíam sobre as cartas que ele mesmo havia escrito. Quando cheguei ao carro, sim, agora eu vi em primeira pessoa. Não me aguentei, saí em disparada. Voltei para casa, entrei no quarto e senti meus joelhos falharem. Agora era eu que chorava, ajoelhado. Tinha sido um covarde. Perdi o meu amor por ser um covarde e a imagem começou a se dissipar. Logo depois, acordei do transe sem precisar ser chamada. Tive a nítida impressão de que tinha alguém perto de mim. Seria ele? Não posso dizer. Sei que dessa vez não chorei. Não estava mais triste. O que senti foi raiva de mim mesmo naquela existência. Certamente eram outros tempos. Era outra vida. Mas eu não tinha explicação. Eu tinha sido um maldito covarde. Meu castigo é ter vindo nessa vida sem o meu amor. Eu não o merecia. Tinha vindo para aprender a valorizar o amor verdadeiro. A falta, a saudade e o sentimento de estar sempre deslocada de tudo eram consequências das péssimas escolhas que havia feito na minha outra vida. Se eu pudesse voltar, teria feito diferente. Sei disso porque o que sinto pelo marinheiro desde que comecei com essa besteira de regressão é um amor tão grande que não conseguiria explicar em nenhuma palavra, nem se tentasse. É algo muito maior do que qualquer vez em que estive apaixonada nessa vida. Vocês já sentiram algo assim? Quando sentirem, saberão o que eu estou dizendo. Não me entendam mal. Eu amo o companheiro dessa vida, mas o amor verdadeiro, o meu amor verdadeiro, não é daqui. E a dor é maior do que consigo suportar. Bom, é isso. Sinto não poder escrever mais, mas essa dor que está invadindo meu peito acaba com a minha sanidade mental. Ainda assim, não parei de revirar essa história. Ainda precisava entender a cena do carro, aquela do primeiro sonho. Obrigada por continuarem lendo e, se vocês quiserem ouvir mais, por favor, me peçam nos comentários. Até logo. Olá, eu sou a Lenora e vocês estão no canal Os Diários Esquecidos. Hoje, resolvi dar o desfecho dessa história que, na verdade, ainda não tem um. Como disse, ainda tenho aquele sonho constante com um carro verde oliva e com o ato deliberado de lançá-lo da montanha. Não tive coragem de fazer outro processo regressivo e nunca mais consegui encontrar o vídeo que eu utilizei, mesmo depois de procurar muito. E isso também é um mistério para mim. Acredito que o próprio autor tirou-o por se tratar de um procedimento perigoso e que, sim, funciona. Agora vou contar como tive um fechamento com aquela história do marinheiro. Ela aconteceu quase 2 meses depois da primeira regressão que fiz, ainda em 2012. Como já disse, desde criança eu sofro com paralisias do sono assustadoras e em outra oportunidade eu volto aqui para contar algumas para vocês. Ter aquelas visões como a do marinheiro não era uma novidade, mas dessa vez fazia sentido. Na última vez que o vi, foi no fim de setembro. Sei disso pelas datas do meu diário. Mais uma vez, cheguei cansada em casa já de noite, tomei um banho demorado e fui me deitar. Confesso que nem estava me lembrando especificamente dessa história. Havia tanto trabalho a ser feito que minha mente estava completamente ocupada. Me deitei novamente na beira da cama e logo que peguei no sono, senti que paralisei. Comecei a rezar para que o meu namorado viesse me acordar ou que entrasse no quarto e percebesse o quanto eu estava aflita. Mas isso nunca acontece. Eu podia ouvi-lo assistindo TV na sala, totalmente alheio. Por alguns momentos, fiquei tensa até que divisei, perto da mesa do meu computador, aquela sombra preta novamente chorando. O incrível, dessa vez, é que ele foi surgindo do chão, como se viesse subindo em um elevador, sabe? Eu não sei explicar. Foi bem teatral. E estava de frente para mim.
Podia ver seu rosto, mas muito pouco, pois estava bem escuro no quarto. Definitivamente tinha traços do marinheiro. Comecei então a ouvir a sua voz, mas enquanto ele falava, sua boca não se mexia. O que vinha, no entanto, na minha mente, enquanto ele estava de frente para mim, eram algumas imagens soltas. Vou tentar ordenar tudo, porque as imagens vinham em uma rapidez enorme. A primeira que me veio foi dele sendo expulso de casa. O envolvimento com um homem tinha sido um escândalo. Sem ter para onde ir, passou uns dias na rua em completo desespero. Infelizmente, a última coisa que vi foi um estampido, uma explosão de pólvora que vinha do cano de uma arma muito antiga. Eu não entendo nada de armas. Não sei dizer a vocês de que tipo era. Eu sei que era uma pistola. Ele havia mirado e atirado contra sua têmpora esquerda. Ao fundo, no quarto, o choro continuava. Depois, me veio na cabeça o que posso classificar apenas como uma lembrança. Ainda ao som do choro, vi que o homem ruivo havia se mudado de cidade e segurava uma criança nos braços. Estava um pouco mais velho. Ele não soube de imediato da morte do marinheiro. Havia se casado e vivia sua vida em relativa paz, com esposa e com filhos. A notícia da morte do marinheiro chegou ao moço ruivo por carta, mas ele não soube quem havia mandado. Nesse momento, eu olhei para baixo e vi suas mãos tremendo. Novamente, estava vendo tudo em primeira pessoa. O moço ruivo, rapidamente, levou a criança para a mãe e se trancou em seu escritório. Ouvia batidas na porta, que pareciam ser de várias pequenas mãos, que foram ignoradas. O seu choro era tão forte e dolorido que sufocou o meu peito na cama, e eu ali, sem poder me mexer. De repente, seu desespero cessou e ele tomou 3 generosas doses de uísque que ficava numa pequena bancada de mogno ao seu lado. Levantou-se, destrancou a porta e, por mais que a mulher e os filhos fizessem perguntas, não as respondeu. Disse apenas: "Preciso sair." Pegou a chave do carro e partiu. Agora sim, eu tinha certeza que era o carro verde-oliva do meu sonho. Eu vi aquelas imagens tantas e tantas vezes que agora era fato que de fato era o mesmo carro. Tive uns lapsos. Na verdade, os eventos não foram tão organizados assim. Fiz um esforço enorme para organizar as lembranças adequadamente. Já no carro, enquanto ouvia a rádio, começou a tocar aquela música I Just Don't Know What to Do With Myself. Acho que ele encarou isso como um sinal. Numa subida, na mesma estrada que vi tantas vezes e ainda vejo, ele lançou o carro contra o abismo. Não sei exatamente o que acontece, pois as minhas memórias acabam exatamente ali. Só sei que era o fim. Já no quarto, a sombra tinha encerrado seu choro, mas ainda estava ali na minha frente. Tudo que eu queria era conseguir falar, mas a voz não saía. Só quem já teve paralisia do sono sabe, quanto mais você tenta falar, mais se sufoca. Pensei que ele talvez tampasse o rosto por causa da cicatriz que a arma havia deixado. Enquanto eu tentava falar, vi que ele novamente veio se arrastando e ficou perto de mim. Lágrimas escorriam dos meus olhos e o desespero por falar ou por acordar só cresciam. Ele ergueu a mão direita, então, e passou no meu rosto. Pude ver metade da sua face, só metade. E ela era bem triste. Mesmo em pânico, senti que não queria me fazer mal. Quando encostou em mim, acordei. Eu não tive mais nenhuma explicação sobre o que aconteceu. Não sei das crianças, não sei da esposa, não sei sequer o nome das pessoas, eu não sei de nada. Mexer com regressão sozinha foi um erro porque, apesar de ter tido algumas respostas, vivo agora com ainda mais perguntas. Busquei e busco freneticamente na internet por algum caso assim, mas como encontrar? Eu não sabia o ano e nem sequer o país. Alguns de vocês me aconselharam a procurar um terapeuta de regressão.
Aqui onde moro é difícil, mas confesso que também tenho medo de trazer tudo isso à tona novamente. Nunca mais vi um marinheiro. Quase 8 anos. Sinto que preciso deixá-lo em paz. Agora, quando lembro, me vem a sensação de que ele talvez tenha, enfim, encontrado seu caminho. Tenho certeza. Sei que nunca mais vou encontrá-lo nessa vida. Resolvi contar essa história porque no final do ano passado, em uma festa de herê na casa de um amigo, uma entidade me chamou para sentar-se com ela no chão. No meu ouvido, uma menininha, incorporada na médium, disse: "Se conforma, tia. Você não vai mais ver ele nessa vida." E saiu para brincar. Não preciso dizer a vocês que me bateu um desespero que me fez voltar para casa na mesma hora. Agora eu tenho certeza que essa saudade e essa sensação de vazio nunca mais me deixarão. Esse é o meu castigo. Como disse, não sou religiosa, mas acredito que vim sem ele nessa vida para poder aprender a lutar por aquilo que quero e deixar de ser uma covarde. Nesse exato momento, sinto saudade. Como já falei, eu amo o meu companheiro dessa vida, mas o meu amor verdadeiro não é dessa. Não sei por que vim mulher, não sei por que vim médium, só sei que tenho algo a aprender e vou valorizar essa oportunidade. O único conselho que deixo a vocês é: lutem por quem vocês amam e, por favor, não mexam com coisas que vocês não entendem. Ainda me arrependo, ainda preciso fechar essa porta. Obrigado por terem acompanhado a minha história e obrigada pelos conselhos e mensagens de carinho que recebi. Em breve postarei outros relatos. Minha mediunidade já me fez passar por situações perturbadoras e compartilhar com vocês vai me ajudar a aliviar esse fardo. Abraço e se cuidem. Bom, para encerrar então essa história, eu gostaria de pedir que vocês deixassem nos comentários as teorias que vocês formularam, o que vocês acham, o que vocês acharam dessa história. E eu realmente tentei colocar tudo o que eu consegui reunir ao longo desses anos. Eu sei que tem um monte de coisa sem resposta, eu não sei da família, do moço ruivo, eu não sei do que aconteceu depois, eu não sei dizer para vocês. E se vocês tiverem alguma teoria, realmente eu gostaria de lê-las, né, no caso. Então é isso. Obrigada.